Olá, pessoal, sou Rosane Siqueira e vou fazer para vocês um vídeo explicativo, bem breve, bem esquemático, para você compreender as políticas curriculares nacionais em relação às proposições curriculares de Belo Horizonte. Tá? Então, a gente vai trabalhar dentro de processos mais esquemáticos, mais rápidos, depois você busque aprofundar por meio da leitura, que é sempre muito importante. Então, aqui vai ser uma explicação bem geral, tá? General não, desculpa, bem geral, para que vocês tenham uma linha de raciocínio que é importante em qualquer prova que vocês fizerem aí, relacionados principalmente à educação nível nacional e principalmente local, né? A compreensão aí especificamente da realidade de Belo Horizonte. Então, a gente tem a Lei de Diretriz e Base da Educação, né, o número 9394 de 96, e de 96 até os dias atuais, essa lei sofreu várias alterações. Uma das grandes alterações que ela sofreu em relação a currículo foi no ano de 2017. Então, no ano de 2017, tanto o artigo 26 quanto o 27 sofreram alteração. Em 2017, por quê? Porque era um ano em que estava se discutindo a Base Nacional Comum Curricular, a construção da base estava acontecendo, e para que ela fosse, de fato, legitimada nacionalmente, precisava de artigo de lei que consolidasse ela enquanto uma referência curricular importante. Então, a organização curricular passa a ser referendada, né? A organização curricular das escolas passa a ser referendada pela Base Nacional Comum Curricular, lembrando, a Base Nacional, a BNCC, não é um currículo, mas ele dá a linhas gerais para a construção do currículo. Por que que não é um currículo? Porque a Base Nacional não fala de metodologia, não fala de conteúdo especificamente, não fala do tempo e espaço, né, de organização do tempo e espaço, curricular do conhecimento, mas sim trata de quais são as aprendizagens essenciais a serem desenvolvidas pela criança da educação infantil até o ensino médio, tá? Então, vai perpassar aí a educação básica toda, né? Nesse tempo todo que a criança, da entrada dela na educação infantil até a sua saída no ensino médio para outro nível, que é do ensino superior. Então, é importante que você, se tiver alguma dúvida, leia lá o artigo 26 da LDB, assim como também o artigo 27 sofreu pequenas alterações, porque houve alterações nas diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. Então, é desse documento que a gente vai tratar, né? As diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, ele é um artigo normativo, né? Perdão, não é um artigo, ele é um texto normativo, portanto, obrigatório para todas as instituições escolares do território nacional, e ele estabelece funcionamento, primeiro, das 3 etapas da educação básica. Então, tem lá, você quer saber como é que funciona, como deve funcionar, em linhas gerais nacionais, a educação infantil no Brasil, leia as diretrizes curriculares da educação infantil. Como funciona, como deve funcionar o ensino fundamental, como deve funcionar o ensino médio, então, cada uma você deve ler para compreender o funcionamento curricular, o funcionamento do conhecimento, da organização ali, da relação da avaliação, da relação tempo e espaço, da diferença entre ciclo, série, progressão, pedagogia da alternância. Então, as diretrizes curriculares vão tratar de questões que são mais gerais, mas também questões que são aspectos que são muito específicos. Então, além de tratar das 3 níveis, das 3 etapas do nível da educação básica, também trata de questões e aspectos específicos, como a educação especial. Então, a educação especial é uma modalidade que vai perpassar da educação infantil até o final do ensino superior, ou seja, qualquer instância que o público-alvo da educação especial, e quem é o público-alvo, né, da educação especial no Brasil? As pessoas com deficiências, tá? Então, cego, surdo, deficiência auditiva, deficiência física,
as pessoas também com transtorno do espectro autista, as pessoas com outros transtornos globais de desenvolvimento, a questão das síndromes e a questão da superdotação e altas habilidades. Então, este é um público cadastrado no Brasil como da educação especial. As pessoas com dislexia, as pessoas com TDAH, as pessoas com transtorno opositor, né? As pessoas com questões de saúde mental, como esquizofrenia, psicose, elas podem entrar, aliás, elas não são público da educação especial, mas elas merecem e devem ter também um atendimento especializado dentro das suas características, mas elas não são consideradas público da educação especial, são consideradas um público de necessidades educativas especiais, tá? E considerando que necessidades educativas especiais, qualquer um de nós, independente do transtorno, pode temporariamente aparecer, desenvolver ou, em algum momento, precisar de uma necessidade, né, ter uma necessidade educativa especial, tá? Então, pode ser temporário ou permanente, mas não entra na educação especial. Então, as diretrizes curriculares nacionais vão aparecer no documento, além da questão da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, nós vamos ter também aspectos que são particulares de algumas populações, como também das relações étnico-raciais, da população quilombola, da população indígena, da população de itinerância. Nós vamos ter a EJA, né? Então, a EJA ela é uma modalidade do ensino fundamental e do ensino médio para o ensino fundamental, adolescentes acima de 15 anos, né? Que aí pega o adolescente, jovem e adulto, e no ensino médio, a idade mínima para frequentar a EJA no ensino médio, 18 anos, tá? Então, no ensino fundamental, a idade mínima 15, no EJA do ensino médio, 18 anos. Não existe EJA para menores de 15 anos e nem para menores de 18 anos, no caso do ensino médio, tá? Então, as diretrizes curriculares, né, por exemplo, quero dar outro exemplo, que é a educação do campo. Então, a educação do campo também é uma população que tem aspectos muito específicos, que se difere da população urbana, que é a maioria no Brasil, e, portanto, precisa ter uma atenção ao calendário, que também vai ter um cumprimento obrigatório de 200 dias letivos, mas que terá uma organização própria de acordo com o seu trabalho, né? Então, a população do campo não é só a agricultura, é a pecuária, é a piscicultura, são os ribeirinhos. Então, você tem uma população aí inscrita como população do campo, que não diz respeito apenas à questão agrária, tá? E aí a gente tem a Base Nacional Comum Curricular, que modificou, né, e vai modificar ainda mais agora com o ensino médio, principalmente, a estrutura curricular. Portanto, por isso que a LDB teve que ser modificada, e as diretrizes curriculares nacionais também sofreram algumas alterações aí em 2017 e 2019. Talvez as diretrizes curriculares que mais sofreram alteração foi do ensino médio, porque a proposta, né, da Base Nacional para o Ensino Médio rompe com aquela ideia muito segmentada daquele aluno que vai fazer uma formação básica e vai para a universidade, aquele que não faz totalmente ou muito conteudista, né? A ideia é muito disciplinar, muito conteudista. Então, a ideia da base do ensino médio é romper com isso. Na educação infantil, talvez tenha sido muito simples essa discussão, porque já era um movimento transdisciplinar há muitos anos, né? A ideia de que essa infância precisa vivenciar as experiências, contempladas ali os seus direitos de aprendizagem. No ensino fundamental também já vinha tendo uma discussão anterior à base da ideia de direitos de aprendizagem, e que as áreas tivessem algum diálogo, né? Que manteve multidisciplinar ali, manteve os 9 componentes, não houve alteração nisso, só houve alteração na questão do inglês, que passou a ser obrigatório, né? Antes de 2017, as escolas escolhiam
qual língua estrangeira moderna iam poder adotar em seus currículos. A partir de 2017, a língua inglesa passa a ser obrigatória do sexto em diante, então ela vai até o ensino médio também, tá? E aqui é uma estrutura bem esquemática, não é cronológica, tá? Então é importante, eu não fiz uma cronologia histórica, mas aqui eu estou chamando atenção. Qualquer currículo, desde 2017 e 2019 para o ensino médio, 2017 a educação infantil e ensino fundamental, qualquer currículo tem que ter a base como referência. Então, a base não é um currículo, mas ela é uma referência para qualquer construção curricular. Então, Minas Gerais, em 2019, aprovou o seu currículo para a educação infantil e para o ensino fundamental. Este currículo ele é obrigatório para todas as escolas das redes estaduais de ensino de Minas Gerais e pode ser opcional por adesão aos municípios, né? Então, os municípios puderam aderir ao currículo referência de Minas Gerais. Vários municípios em Minas aderiram, Belo Horizonte não aderiu, Belo Horizonte permanece com as proposições curriculares, porém, provavelmente sofrerá alteração, e apesar de ser de 2012, né, quase 6 anos antes da homologação da base, as proposições curriculares de Belo Horizonte não propõem alguma coisa muito diferente da base. Portanto, elas já são documentos que dialogam muito, tá? Mesmo se a gente for pensar numa distância aí temporal. Mas Belo Horizonte já pensava anterior, né, desde 2007, as discussões dessa proposição curricular, ela iniciou em 2007, quando ainda era o programa chamado Escola Plural, então conta-se um pouco essa história lá, né, no documento Desafio à Formação. Então, existia a proposta da Escola Plural, a Escola Plural pensava a ideia de tempos diversificados, a ideia de uma construção de ciclo que permitisse um aluno, um grupo, né, um agrupamento de alunos, uma permanência enquanto grupo, um respeito, uma questão de atendimento o foco da atenção pedagógica seria as aprendizagens consideradas essenciais, como ler, escrever, calcular, refletir sobre as diferentes áreas, emitir opinião, se colocar, aprender a aprender. Então, dentro dessa perspectiva, a base nacional e as proposições dialogam muito, não há diferença entre elas. E aí, o que é de diferente, né? Para a gente tomar muito cuidado. Primeiro, a educação infantil, no caso das proposições curriculares de Belo Horizonte, ainda estão estruturadas por unidade temática. Já na base nacional, a proposta são os campos de experiência. Existem 5 campos de experiência. Mas olha que interessante, não há tanta diferença. Se eu pegar o campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação, e eu pegar a unidade temática linguagens, eu vou ver que as habilidades que tem nas proposições curriculares de Belo Horizonte sobre linguagem estão presentes no campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação. Assim como se eu pegar a unidade temática matemática lá na educação infantil de Belo Horizonte e pegar o campo de experiência espaço, tempo, transformações e quantidades, ou traços, formas, sons, né, traços, sons e formas, eu vou ver que tem habilidades que são comuns. E é lógico, evidente, que dentro da política nacional, Belo Horizonte, mesmo sendo dialogado, isso está, né, os documentos muito parecidos, ao fazer o projeto político-pedagógico, os componentes escolares, né, os sujeitos escolares, a comunidade escolar, teve sim que fazer alteração em 2022, porque os projetos político-pedagógicos de todas as escolas do território nacional que tratam da educação infantil e do ensino fundamental, de 2021 a 2022, o Ministério da Educação fez, né, a normativa de que precisaria sofrer alteração, modificando conforme a base nacional. E qual é a modificação, né? Qual que é a estrutura que agora os currículos devem ter?
os currículos do Brasil inteiro devem considerar as 10 competências gerais, então aquelas relacionadas à responsabilidade de si, ao conhecimento, né, a valorização do conhecimento científico, repertório cultural, as culturas digitais, né, o uso, criação e reflexão das tecnologias digitais, a questão da comunicação, a questão do autocuidado, a questão da aprendizagem ao longo da vida. Então, essas 10 competências gerais, elas vão aparecer, devem permear todo o trabalho da educação infantil até o ensino médio, né, sem que isso entre em área nenhuma. Então, é aquilo que a gente chama de temas transversais, né? Eles vão transversar todo o currículo. Então, não é para ter semanas específicas, mas o trabalho do autocuidado, por exemplo, ele tem que começar do primeiro dia de aula até o último dia de aula, independente da etapa de escolarização. Então, a ideia é essa, a valorização do conhecimento científico todos os dias nós precisamos trabalhar. As tecnologias digitais, todos os dias nós vamos precisar trabalhar, porque nós estamos com o nativo ali, principalmente o nativo digital, né? Esses que estão chegando agora, eles precisam ter uma consciência sobre as redes sociais, sobre os textos que circulam nas mídias, né? nesse meio virtual, e que a gente não pode, em hipótese nenhuma, imaginar que isso vai entrar como conteúdo. Isso entra como prática diária de trabalho. Então, as 10 competências é para pensar desta forma. São práticas diárias, corriqueiras, que são importantes para a gente como ser humano. E dentro dessa abordagem, o ensino fundamental e o ensino médio trabalha com competências diárias. Quais são as áreas? Linguagens, matemática, ciências naturais, ciências humanas. Então, essas são as áreas. Estas áreas possuem competências delas. E dentro de cada área, eu tenho componentes curriculares. Então, eu pego as ciências humanas no ensino fundamental, eu tenho a geografia e a história. Então, dentro da geografia, eu tenho as competências específicas da geografia. Dentro da história, eu tenho as competências específicas da história. E assim, em todas as competências e áreas. Então, fiquem atentos a essa estrutura. E uma coisa muito importante, os professores não trabalharão diariamente com as competências. Elas são referências para final do ano, referência para final de etapas, na perspectiva, por exemplo, final do ensino fundamental. Então, as competências da área de linguagens, por exemplo, que serão trabalhadas do 1º ao 9º ano, eu preciso ter essa referência lá no 9º ano. Quais competências foram consolidadas, quais ainda precisarão ser consolidadas. A mesma coisa quando chegar no final do ensino médio. Então, as competências são grande referência a longo prazo. O que vai nos interessar no dia a dia, o que nos interessa na avaliação, o que nos interessa no plano de aula, são as habilidades. Por isso que elas estão no centro desse círculo, né? Então, é com as habilidades que nós vamos trabalhar diariamente, seja pelas proposições curriculares de Belo Horizonte, seja pela Base Nacional. Então, a Base Nacional, ela deu a referência para os currículos começarem a pensar não mais em conteúdo e temática a ser ensinada, mas habilidades que devem ser desenvolvidas. E aí os conteúdos, eles são secundários, eles continuam sendo importantes, porque eles são meios de aprendizagem. Então, eu pego uma habilidade, por exemplo, identificar sequências numéricas, identificar a ordenação numérica de 10 em 10. Eu posso pegar essa habilidade e trabalhar com o conteúdo que eu quiser. Eu posso trabalhar com o texto que eu quiser, eu posso trabalhar com o contexto que eu desejar. Tá? Então, é contexto e o contexto, deu para entender, né? Dessa perspectiva. Então, isso não poderá ser igual, cada um vai ter um momento dessa escolha, tá bom? E aqui a gente tem em Belo Horizonte uma questão importante, que são os programas e os projetos. O que são programas, né? O que a Prefeitura de Belo Horizonte chama de programas? Chama de programas o conjunto de projetos que dão dimensão a longo prazo. Então, o programa Escola Integrada, né, o programa Escola Aberta, possui dentro dele diversos projetos.
e são de longo prazo. Então, eles pertencem àquilo que a gente chama de projeto político-pedagógico da cidade de Belo Horizonte, o que se demanda, o que tem um orçamento específico para aquilo funcionar, tá? Dentro da educação. E os projetos curriculares são aqueles que são temporários, de longo, né, de curto ou médio prazo. A gente está aí rodando o projeto Recomposição de Aprendizagens, né, por conta, principalmente, para atender os alunos de terceiro, quarto, quinto em diante, que sofreram muita perda de aprendizagem na perspectiva, né, no momento da pandemia, e que hoje estão, mas não é um projeto que vai durar a vida toda, ele não é um programa, ele é um projeto que vai ter duração até o final deste ano, já que a gente está aí há 2 anos já com retorno completo às escolas, né, sem aquele rodízio, né, aquela sequência toda. E, então, o programa Escola Integrada é muito importante, ele atende o ensino fundamental, principalmente. Ele é um programa com a ideia, que tem como centro a ideia da cidade educadora. Então, as crianças elas usam espaços para além das escolas, então elas fazem atividades em praça, em clubes que são alugados, em espaços de arte, né? Então, elas fazem diferentes projetos e a ideia é que a escola abrace essa criança. Então, essa ampliação de tempo não é um tempo que vai ficar na escola, ela usufrui desses espaços coletivos juntamente com oficineiros, né? Então, ela, no contraturno dela, ou seja, no turno que trocado dela de aula, ela mantém dessa forma. Existe um programa que é o Programa Aprendizagem, e que ele não é um programa que funciona para todas as escolas, mas ele apresenta principalmente uma situação de demanda em determinadas regiões em que aquela escola está localizada, com conversa, com orientação, com dinâmicas, né? Então, durante a pandemia, esse é um programa que foi muito importante, principalmente na questão, né, de consolidar, de permitir o diálogo, né, a convivência, que estava todo mundo muito distante, fora da escola, de pensar um programa educativo para aqueles que não estavam tendo acesso à questão da internet, estavam longe da escola, longe dos materiais pedagógicos. Então, isso é um programa que envolve alguns projetos relacionados à convivência, a ideia da cultura da paz, a ideia da importância do empoderamento e do protagonismo, né, das crianças e da juventude. Então, ele é um programa mais relacionado à questão social mesmo, tá? O APIA, né, o APIA, que é um olhar para a infância, e o grande perspectiva desse programa, que envolve um projeto, que é um projeto muito presente também na base nacional, que a gente chama desse projeto de transição. Eu preciso pensar num tempo transitório entre a infância, entre a pré-adolescência e a adolescência. Então, quando há rupturas, então, a mudança daquele espaço da educação infantil, que tem uma característica, que tem um profissional, e ir para o ensino fundamental, ele precisa de um tempo de transição, né? A mudança não pode ser tão radical, não pode produzir rupturas muito bruscas. Então, se a gente pegar a saída de um pré-adolescente do segundo ciclo, né, que vai até o 5º ano, indo para o 6º ano, que tem uma outra estrutura de profissional, porque a partir do 6º ano é preciso ter um professor especialista de cada área. Então, às vezes, ele sai lá de 3, 4 professores e vai para 9 professores, e ele tem só 11 anos de idade, 10 para 11 anos, então ele precisa de uma organização diferente, ele precisa dessa consolidação. Então, além da questão da educação infantil e anos iniciais, principalmente, uma integração, Belo Horizonte colocou em várias escolas da rede a educação infantil dentro do território do ensino fundamental, ou seja, dentro das escolas de ensino fundamental, passaram a ter salas de aula de pré-escola, né, para esse atendimento a essa transição de uma forma um pouco mais consolidada. O programa Escola Aberta, né, ele é um programa nacional, então ele visa o desenvolvimento
da relação com a comunidade, e aí as comunidades, de forma geral, elas passam a ser responsáveis por práticas pedagógicas no seu interior, principalmente relacionada à cultura, né, perspectiva de artesanato, esporte, e acontece no final de semana. Junto com a Escola Aberta, Belo Horizonte oferece em algumas férias o que eles chamam de escola de férias, também para essas comunidades que não têm um parque, não têm uma quadra, não têm um clube. Então, essa população pode conviver dentro da escola, né, dentro dessa dimensão toda, tá? E a tecnologia e a educação, isso aí sem comentário, né, gente? É fundamental agora, enquanto um programa que envolve diferentes projetos, como a robótica, a astronomia, a ideia da Olimpíada Nacional de Astronomia, a questão da educação digital, a discussão dos diferentes aplicativos educacionais que podem ser usados na escola, a questão da internet nas escolas, né, para os alunos de vulnerabilidade social, de baixa renda, de programas sociais, como disponibilizar para eles dados móveis. Então, essa é uma discussão deste programa, tá, de assessoria de tecnologias educacionais, tá bom? Então, façam aí, eu estou deixando para vocês fazerem 5 questões, tá? Eu vou apresentá-las aqui, no final, o gabarito, mas é importante que vocês façam a leitura calma, eu só vou apresentar aqui as questões, e o gabarito no final, para que você que está vendo o vídeo possa fazer as questões, e aí eu vou tirar a minha imagem daqui para não atrapalhar a sua leitura, para você fazer, faça um print da tela, faça a leitura com calma, tá? Então, da questão 1, que vai estar discutindo as proposições curriculares no conceito da escola plural, então, na ideia da escola plural. A questão 2, que vai discutir as proposições curriculares, e aí tem um exceto, então, muita atenção ao exceto, tá? Muita atenção a esse exceto. Verifique quais direitos, né, são garantidos e qual que não pode ser consolidado ali como um direito, tá? Aí vai a questão 3, então a questão 3, que diz respeito à proposta curricular de BH, na relação com o conceito de diversidade, então faça a leitura cuidadosa para responder. A questão 4, que aí já diz respeito da base nacional, na referência de uma competência, então, que trata dessa competência geral, que é valorizar as diversas manifestações artísticas e culturais para fruir e participar de práticas diversificadas da produção artística e cultural. Então, este texto, ele refere-se a qual competência geral, né? Então, você faça a leitura e marque que você considera melhor, tá? A quinta, então, já é uma questão da LDB na relação lá com o artigo 27, e, portanto, leia com muita atenção cada uma dessas opções, tá bom? Faça com cuidado e, por fim, aí o gabarito, para que você tenha acesso à resposta, né? No final, você verifique a resposta, tá bom? Quero agradecer muito a companhia, até mais, um grande abraço e até os próximos vídeos.